Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. O manuscrito do antiquário. Fragmento de carta encontrada entre os escombros de um incêndio que destruiu a Livraria Arcana, estabelecimento especializado em obras raras e ocultismo, na região histórica da cidade, ao estimado professor Mendonça do Departamento de História Antiga, Universidade Federal. Se esta correspondência chegar às suas mãos, é provável que eu já não esteja mais entre os vivos, ou que minha condição seja algo pior que a morte. Escrevo estas palavras em um estado de lucidez temporária, consciente de que cada momento de clareza mental é precioso e fugaz. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, proprietário da Livraria Arcana há 23 anos. Durante toda a minha vida, dediquei-me à busca e preservação de obras raras, manuscritos esquecidos e tomos de conhecimento esotérico que a sociedade moderna preferiu relegar ao esquecimento. Sempre acreditei que, mesmo nos textos mais obscuros, havia valor histórico e cultural a ser preservado. Há conhecimentos que deveriam permanecer enterrados. Que tolo eu fui! Palavras que jamais deveriam ser pronunciadas, símbolos que não foram feitos para olhos humanos. Tudo começou há aproximadamente 2 meses, quando recebi uma ligação de um cliente antigo, o Sr. Azevedo, um colecionador excêntrico, com quem mantinha relações comerciais esporádicas. Ele havia adquirido o espólio de uma mansão colonial no interior de Minas Gerais, pertencente a uma família portuguesa que remontava ao período imperial. Entre os itens, encontrou um manuscrito em latim vulgar, encadernado em um material que ele descreveu como semelhante a couro, mas com uma textura inquietante. O Sr. Azevedo não era versado em latim e desejava que eu avaliasse a obra antes de decidir se a manteria em sua coleção particular. Ofereceu-me uma comissão generosa apenas pela análise, com a possibilidade de compra, caso eu identificasse valor histórico ou literário significativo. Quando o manuscrito chegou, embrulhado, em tecido de veludo negro e selado com cera vermelha, senti imediatamente que havia algo diferente naquele objeto. O volume era surpreendentemente pesado para seu tamanho, e a encadernação, que inicialmente tomei por algum tipo de couro exótico, possuía uma textura que parecia mudar sutilmente sob o toque, como se respondesse ao calor dos dedos. A capa não apresentava título, apenas um símbolo em baixo relevo, um triângulo invertido circunscrito por 2 círculos concêntricos, com inscrições em uma linguagem que não conseguia identificar entre os espaços. No centro do triângulo, um olho estilizado, não humano, com uma pupila vertical. Minha primeira impressão foi de que se tratava de uma obra alquímica do século XVII, possivelmente relacionada à tradição hermética europeia. Nada que não tivesse visto antes, embora a qualidade da encadernação e o estado de conservação fossem excepcionais. Foi ao abrir o manuscrito que cometi meu primeiro erro fatal. As páginas iniciais continham o que parecia ser um tratado cosmológico em latim vulgar, com referências ocasionais a textos apócrifos e autores obscuros da antiguidade tardia. A caligrafia era meticulosa, quase obsessivamente precisa, com iluminuras nas margens que retratavam constelações e corpos celestes em configurações estranhas, que não correspondiam a nenhum mapa estelar conhecido. Conforme avançava na leitura, notei que o texto gradualmente se afastava do latim tradicional, incorporando termos e construções gramaticais que me eram completamente desconhecidas. Inicialmente, atribuí isso a algum dialeto regional ou a um sistema de codificação usado pelo autor para ocultar conhecimentos considerados heréticos à época. No entanto, ao chegar à 40ª página, deparei-me com uma mudança drástica. O texto em latim cessava abruptamente, dando lugar a uma escrita completamente alienígena, não apenas em termos linguísticos, mas na própria forma como os símbolos eram construídos. Não eram hieróglifos, cuneiformes ou qualquer sistema de escrita humana que eu conhecesse. Os caracteres pareciam se mover sutilmente na página, como se respirassem, e sua contemplação prolongada
causava uma sensação de vertigem e náusea. Intercaladas com essas páginas indecifráveis, havia ilustrações detalhadas de rituais, figuras humanas em posições contorcidas, dispostas em formações geométricas precisas, altares com formas que desafiavam as leis da perspectiva, e entidades que minha mente se recusa a recordar com clareza, como um mecanismo de autopreservação. Foi nesse ponto que deveria ter fechado o livro, reembalado-o e devolvido ao Sr. Azevedo com alguma desculpa educada. Mas a curiosidade acadêmica, essa maldição dos estudiosos, me impeliu a continuar. Nas páginas seguintes, encontrei o que parecia ser um diário, agora em português arcaico, datado de 1742. O autor, que se identificava apenas como Inquisidor D, e descrevia sua missão de investigar relatos de práticas pagãs em uma aldeia remota no interior de Portugal. O que encontrou, segundo seu relato, foi uma seita que adorava uma entidade que eles chamavam de o Senhor das Faces Ocultas, um ser que supostamente existia em múltiplas dimensões simultaneamente e podia se manifestar através de qualquer superfície reflexiva. O inquisidor descrevia como a seita havia sido exterminada, seus membros executados e seus textos sagrados confiscados, com exceção de um único manuscrito, que ele decidiu preservar para estudo e como evidência da depravação a que a alma humana pode sucumbir quando afastada da verdadeira fé. As entradas do diário tornavam-se progressivamente mais perturbadas. O inquisidor relatava sonhos vívidos nos quais era visitado por uma figura encapuzada com muitos rostos sobrepostos, todos sussurrando simultaneamente em línguas desconhecidas. Mencionava como, ao olhar-se no espelho, ocasionalmente vislumbrava um rosto que não era o seu próprio por trás de seu reflexo, como objetos em seus aposentos pareciam mudar de posição quando não estava olhando. A última entrada, escrita com uma caligrafia trêmula e quase ilegível, continha apenas uma frase: Ele vem através das palavras. A leitura é um portal. Que Deus tenha misericórdia de minha alma. O restante do manuscrito retornava àquela escrita alienígena, agora intercalada com diagramas complexos e fórmulas matemáticas que pareciam violar princípios básicos da geometria euclidiana. Foi durante meu terceiro dia de estudo do manuscrito que notei as primeiras anomalias em meu próprio ambiente. Pequenas a princípio. Um livro que tinha certeza de ter deixado sobre a mesa aparecia na estante. O relógio de parede, ocasionalmente, parecia correr para trás por alguns segundos. Um aroma de incenso e cobre, que surgia sem fonte aparente. E então, os sonhos começaram. Sonhos de um templo subterrâneo, construído em ângulos impossíveis, onde adoradores encapuzados se reuniam, em torno de um altar feito de um material negro que parecia absorver a luz. No centro do altar, um espelho de obsidiana polida. E no espelho, um rosto. Não, muitos rostos, sobrepostos, como camadas de uma cebola sendo descascadas infinitamente, cada um mais inumano que o anterior. Acordava desses sonhos coberto de suor frio, com a sensação de que algo havia estado em meu quarto, observando-me enquanto dormia. Mais perturbador ainda era encontrar evidências de que talvez não fosse apenas uma sensação. Objetos movidos, janelas que deixara fechadas agora entreabertas, e certa manhã, símbolos desconhecidos desenhados na poeira que se acumulara sobre minha escrivaninha, símbolos idênticos aos do manuscrito. Tentei me afastar da obra, guardei-a em meu cofre na livraria e passei uma semana inteira sem tocá-la. Mas os sonhos persistiram, intensificando-se, e comecei a ver coisas pelo canto dos olhos, sombras que se moviam independentemente de suas fontes, reflexos em vidraças e espelhos que demoravam uma fração de segundo a mais para acompanhar meus movimentos, rostos que se formavam momentaneamente em padrões aleatórios, nas manchas do teto, nas nuvens, nas folhas caídas no jardim.
Convenci-me de que estava sofrendo de algum tipo de psicose induzida pelo estresse, possivelmente exacerbada por minha imersão em um texto que, suspeitava agora, poderia conter referências a substâncias alucinógenas utilizadas em rituais antigos. Consultei discretamente um psiquiatra que me receitou ansiolíticos e sugeriu afastamento do trabalho. Medicações não surtiram efeito, e quanto mais tentava ignorar o manuscrito, mais ele parecia chamar por mim, literalmente. Comecei a ouvir sussurros vindos do cofre onde o guardara. Sussurros em uma língua que eu não compreendia conscientemente, mas que ressoava em algum lugar primordial de minha mente. Foi quando decidi que precisava destruir o manuscrito. Não apenas por minha própria sanidade, mas porque começava a suspeitar que havia algo fundamentalmente errado com aquele objeto. Algo que transcendia explicações racionais. Na noite em que planejei sua destruição, sonhei mais uma vez com o templo subterrâneo. Mas desta vez, eu não era um mero observador. Eu era o oficiante do ritual, vestido com paramentos elaborados feitos de um material que parecia pele humana costurada. Diante de mim, adoradores prostrados em êxtase mórbido. E no espelho de obsidiana sobre o altar, não mais apenas rostos sobrepostos, mas uma entidade completa, uma abominação geométrica que existia em mais dimensões do que minha mente podia processar, reduzida a uma projeção tridimensional que mesmo assim desafiava a compreensão. A entidade falou diretamente em minha mente. Você abriu o portal. Você leu as palavras. Você me convidou. Agora sou parte de você. E você é parte de mim. Acordei gritando, meu corpo inteiro convulsionando como se estivesse sofrendo um ataque epiléptico. Quando finalmente recuperei o controle, notei com horror que minhas mãos haviam arranhado símbolos no próprio peito durante o episódio. Os mesmos símbolos do manuscrito, agora gravados em minha carne. Naquela manhã, dirigi-me à livraria com um único propósito: destruir o manuscrito a qualquer custo. Preparei uma pequena fogueira no pátio dos fundos, normalmente usado para receber clientes em lançamentos especiais. Abri o cofre, retirei o manuscrito ainda envolto em veludo negro e me dirigi ao exterior. Foi quando notei que algo havia mudado no livro. Ele parecia maior, mais pesado, e através do tecido que o envolvia, podia sentir um calor pulsante, como se o objeto tivesse desenvolvido um coração próprio. Ao remover o veludo, quase deixei o manuscrito cair de choque. A encadernação, que antes apenas suspeitava ser feita de algum material orgânico exótico, agora pulsava visivelmente. As texturas haviam se reorganizado, formando o que inegavelmente pareciam feições. Olhos, narizes, bocas, todos fundidos em uma superfície que se contorcia lentamente. E então, uma das bocas se abriu. Eduardo, disse o livro, em uma voz que era simultaneamente um sussurro e um grito, como milhares de vozes sobrepostas. Você não pode destruir o que agora é parte de você. Horrorizado, lancei o manuscrito na fogueira preparada e observei enquanto as chamas o envolviam. O livro não queimou silenciosamente. Emitiu um som, um grito agudo, multitonal, que parecia vir não apenas do objeto em si, mas de todas as direções simultaneamente, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. As páginas não se consumiram como papel normal, contorceram-se como carne viva sob as chamas, e o líquido que delas escorria não era tinta, mas algo espesso e vermelho que fazia as chamas assumirem tonalidades impossíveis quando entravam em contato. Foi nesse momento que percebi meu erro, mais grave. O manuscrito não era apenas um texto sobre uma entidade demoníaca. Era um receptáculo, um vaso, uma prisão. E ao destruí-lo, eu não estava eliminando a ameaça. Estava libertando-a. O céu acima de mim escureceu em plena manhã, não com nuvens, mas com algo que parecia uma distorção no próprio tecido da realidade.
como se alguém tivesse feito um rasgo no céu, revelando algo além que meus olhos não conseguiam processar adequadamente. Do manuscrito em chamas, uma fumaça negra e oleosa começou a se elevar, muito mais densa e copiosa do que seria possível para um objeto daquele tamanho. A fumaça não se dispersou com o vento. Em vez disso, começou a se condensar, a tomar forma, uma forma que minha mente se recusa a recordar completamente, mas que envolvia ângulos impossíveis, membros que se dobravam em direções que a anatomia não permite, e rostos, dezenas de rostos humanos e não humanos fundidos em uma massa pulsante. Livre, disse a entidade, sua voz agora vinda de dentro de minha própria cabeça. Após séculos, livre novamente. Tentei fugir, mas meu corpo não respondia. Estava paralisado, não por alguma força física, mas por um terror tão profundo e primordial que meus músculos simplesmente se recusavam a obedecer. A entidade, o Senhor das Faces Ocultas, como o manuscrito o chamava, flutuou em minha direção. Conforme se aproximava, percebi que não era completamente sólida. Partes dela existiam em algum outro lugar, alguma outra dimensão, apenas parcialmente visíveis em nosso plano de existência. Você me serviu bem, Eduardo, disse a voz em minha mente. Agora, você será recompensado. Você se tornará parte de mim, como tantos outros antes. Um tentáculo. Ou seria um braço. Estendeu-se em minha direção. Onde tocou minha pele, senti uma dor excruciante, como se cada célula estivesse sendo reescrita, reorganizada. Minha carne começou a se mover por vontade própria, formando padrões semelhantes aos símbolos do manuscrito. Foi então que, em um último ato de desespero e lucidez, lembrei-me de algo que havia lido no diário do Inquisidor. Uma passagem que mencionava que a entidade, embora poderosa, estava limitada por certas regras cósmicas, que não podia permanecer em nosso plano de existência sem um receptáculo, seja um objeto consagrado, como um manuscrito, ou um hospedeiro humano, que tivesse aceitado voluntariamente sua presença. Eu não havia dado meu consentimento, não explicitamente, e nisso residia minha única esperança. Com toda a força de vontade que consegui reunir, gritei: eu não o convidei. Eu não aceito sua presença. Você não tem permissão para entrar em mim ou neste mundo. A entidade hesitou, seu corpo amorfo, ondulando como se atingido por uma rajada de vento invisível. Os rostos em sua superfície contorceram-se em expressões que variavam do ódio à surpresa. Tolo, respondeu a voz em minha mente. Você me convidou no momento em que leu as palavras proibidas, no momento em que seus olhos percorreram os símbolos sagrados. Cada sílaba pronunciada, mesmo que apenas em sua mente, foi um convite. Não. Conscientemente, retruquei, sentindo uma força renovada diante de sua hesitação. Não houve consentimento informado. Eu não sabia o que estava fazendo. A entidade emitiu um som que poderia ser interpretado como uma risada, um som discordante que fez as janelas da livraria vibrarem até quase estilhaçarem. A ignorância não é proteção contra as leis cósmicas, humano, mas sua resistência é interessante. Poucos mantêm tanta força de vontade diante de minha presença. Senti algo mudar na dinâmica entre nós, como se, de alguma forma, minha recusa tivesse alterado o equilíbrio de poder, ainda que minimamente. Talvez haja outro arranjo possível, continuou a entidade. Você não será meu hospedeiro completo. Em vez disso, será meu arauto, meu emissário neste mundo. Você preparará o caminho para minha vinda completa. Nunca, respondi, embora pudesse sentir minha resolução vacilando diante do terror absoluto que sua presença inspirava. Você não tem escolha, disse a entidade. O manuscrito está destruído. Sem ele não posso retornar completamente ao meu plano de existência. Preciso de um ancoradouro neste mundo, mesmo que parcial. E você, Eduardo Vasconcelos, já está marcado. As palavras estão em sua mente. Os símbolos estão em sua carne.
Com horror, percebi que ela estava certa. Os arranhões em meu peito ardiam como ferro em brasa, e podia sentir os símbolos se espalhando sob minha pele, como tinta em papel absorvente. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz reduzida a um sussurro trêmulo. Você encontrará outros manuscritos, outras relíquias. Há 7 ao todo, espalhados pelo mundo. Juntos, eles formam as chaves para o portal definitivo. Você os reunirá para mim. E se eu me recusar? A entidade expandiu-se, preenchendo todo o meu campo de visão com sua geometria impossível e seus rostos contorcidos. Então consumirei sua alma lentamente, ao longo de décadas. Você permanecerá consciente enquanto sua identidade é gradualmente substituída pela minha, enquanto suas memórias são devoradas uma a uma, enquanto seu senso de self se dissolve no vazio. Será uma morte que durará toda uma vida. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi apenas medo. Foi a compreensão de que estava diante de algo que transcendia completamente a moralidade e a realidade humanas. Uma entidade para a qual conceitos como misericórdia ou crueldade eram tão incompreensíveis quanto o cálculo diferencial seria para uma formiga. Eu farei o que pede, murmurei, derrotado. Excelente, respondeu a entidade, começando a se contrair, a se condensar. Para selar nosso pacto, receba minha marca. Um dos tentáculos tocou minha testa. A dor foi indescritível, como se meu crânio estivesse sendo aberto e meu cérebro reescrito. Caí de joelhos, gritando, enquanto visões de lugares impossíveis, civilizações alienígenas e conhecimentos proibidos inundavam minha consciência. Quando a dor finalmente cessou, a entidade havia desaparecido, ou melhor, havia se recolhido para algum recesso dentro de minha própria mente. Podia senti-la lá, observando através de meus olhos uma presença constante e vigilante. O manuscrito havia sido completamente consumido pelo fogo, restando apenas cinzas negras que pareciam se mover sutilmente, como se ainda possuíssem algum tipo de vida residual. Nos dias que se seguiram, tentei manter uma aparência de normalidade. Abria a livraria, atendia clientes, conduzia minha vida como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. À noite, sonhava com locais distantes onde os outros manuscritos estavam escondidos. Via-os com clareza perturbadora. Um em uma catacumba sob Paris, outro em um monastério isolado no Tibete, um terceiro em uma caverna subaquática próxima a uma ilha no Pacífico Sul. A entidade me mostrava esses lugares, plantava em minha mente o conhecimento necessário para encontrá-los. Durante o dia, descobri que havia desenvolvido habilidades. Podia olhar para uma pessoa e instantaneamente conhecer seu maior medo, sua maior vergonha, seu desejo mais secreto. Podia influenciar sutilmente as emoções alheias com minha presença. E mais perturbador, podia ver além das aparências físicas, como se a realidade fosse apenas um véu fino, e eu agora pudesse vislumbrar o que existia por trás. O que vi não era reconfortante. Nossa realidade, descobri, é apenas uma fina camada sobre um abismo de caos e entidades que desafiam a compreensão. O que chamamos de leis da física são meras sugestões, consensos frágeis que podem ser quebrados por aqueles que conhecem os verdadeiros mecanismos do universo. Comecei a fazer preparativos para minha busca pelos manuscritos restantes. Vendi a livraria, liquidei meus bens, obtive passaportes falsos e identidades alternativas. A entidade me guiava, me instruía, usando meu corpo como um veículo para seus propósitos insondáveis. Mas uma parte de mim, uma parte pequena, escondida, em algum recanto que a entidade ainda não havia alcançado, resistia. Essa parte procurava desesperadamente uma saída, uma forma de impedir o que estava prestes a acontecer. Foi essa parte que me levou a pesquisar obsessivamente sobre a entidade, sobre o Senhor das Faces Ocultas.
buscando qualquer informação que pudesse me ajudar a combatê-lo. Em textos obscuros, em fóruns online dedicados ao ocultismo, em manuscritos fragmentados de bibliotecas universitárias, reuni pedaços de conhecimento. Descobri que a entidade era antiga, mais antiga que a humanidade, mais antiga que a Terra, que havia sido adorada sob diferentes nomes por civilizações pré-históricas, que seu objetivo final era abrir um portal permanente entre dimensões, permitindo que entidades ainda mais poderosas e terríveis entrassem em nosso universo. Descobri algo crucial. A entidade, embora poderosa, não era onipotente. Estava limitada por regras, por padrões, por simetrias cósmicas. Uma dessas regras era que precisava de consentimento para possuir completamente um hospedeiro humano. Outra era que sua influência podia ser contida por certos símbolos, certas palavras de poder. Armado com esse conhecimento, elaborei um plano desesperado. Não poderia derrotar a entidade diretamente. Ela era vasta demais, antiga demais, poderosa demais. Mas talvez pudesse aprisioná-la novamente, como havia sido aprisionada no manuscrito original. Precisava criar um novo receptáculo, um manuscrito próprio, inscrito com os símbolos corretos, as palavras de poder adequadas. E precisava enganar a entidade, fazê-la entrar voluntariamente nesse receptáculo. Durante semanas, trabalhei secretamente. Durante o dia, continuava os preparativos para minha busca global, mantendo a entidade satisfeita com meu aparente comprometimento. À noite, quando ela se recolhia para as profundezas de minha mente, pois mesmo entidades cósmicas parecem precisar de períodos de descanso. Eu trabalhava em meu projeto. Criei um livro em branco, usando técnicas antigas de encadernação que havia aprendido ao longo de minha carreira. Utilizei materiais específicos, consagrados através de rituais que encontrei em textos obscuros. Pergaminho tratado com misturas de ervas e minerais específicos, tinta preparada com ingredientes que prefiro não mencionar, uma encadernação, feita de... Bem, alguns sacrifícios foram necessários. Nas páginas desse livro, comecei a transcrever os símbolos e textos que havia memorizado do manuscrito original, mas com alterações sutis. Alterações que, segundo minhas pesquisas, transformariam o texto de um convite em uma prisão. A entidade, é claro, eventualmente percebeu o que eu estava fazendo. Senti sua fúria como uma tempestade dentro de meu crânio, uma dor excruciante que me fez cair de joelhos, vomitando sangue. Traidor! Rugiu a voz em minha mente. Você ousa me enganar? Senti meu controle sobre meu próprio corpo diminuir drasticamente. Meus membros começaram a se mover por vontade própria, sua vontade. Minhas mãos agarraram o manuscrito que eu havia criado, prontas para rasgá-lo. Foi então que joguei minha última cartada, a única vantagem que eu tinha sobre a entidade. Você precisa de mim, gritei, tanto em voz alta quanto em minha. Mente. Você não pode manifestar-se completamente neste plano sem mim, sem meu consentimento contínuo, e eu o revogo agora. Concentrei toda a minha força de vontade em rejeitar a presença da entidade, em negar-lhe acesso ao meu corpo, à minha mente. Era como tentar segurar uma porta contra um furacão, mas por um breve momento, consegui. A entidade hesitou, sua influência vacilando momentaneamente. Nesse instante de fraqueza, lancei minha proposta. Um novo acordo. Você me deixa completar este manuscrito. Em troca, prometo não apenas encontrar os outros 7, mas também realizar o ritual final que abrirá o portal permanente. Este manuscrito será o mapa, o guia para o ritual. Era uma mentira, é claro. O manuscrito que eu criava seria uma prisão, não um mapa. Mas misturei verdade suficiente em minhas palavras para tornar a mentira convincente. A entidade considerou minha oferta. Senti sua presença sondando minha mente, buscando sinais de traição. Concentrei-me em projetar apenas determinação e sinceridade. Você mente, disse finalmente a voz. Mas não completamente. Há algo intrigante em sua proposta.
Veja, por si mesmo, respondi, abrindo o manuscrito nas páginas que havia completado. Estes símbolos, estas palavras, são mais poderosos que os originais. Criei não apenas uma cópia, mas uma versão aprimorada. A entidade examinou o manuscrito através de meus olhos. Senti sua atenção focada nas páginas, nos símbolos, cuidadosamente traçados. Sim, murmurou a voz, agora pensativa. Há poder aqui. Poder que poderia servir aos meus propósitos. Deixe-me completá-lo, insisti. Depois, poderemos proceder com a busca pelos outros. Após o que pareceu uma eternidade, a entidade concordou. Senti sua presença recuar ligeiramente, dando-me mais controle sobre meu próprio corpo e mente. Nos dias seguintes, trabalhei febrilmente no manuscrito. Cada símbolo, cada palavra, era uma parte do elaborado labirinto que estava construindo. Um labirinto projetado para aprisionar uma entidade cósmica. A parte mais difícil foi o final. Precisava de um gatilho, algo que ativasse a prisão no momento certo. Após muita pesquisa, descobri que precisaria de sangue. Meu sangue. E uma invocação específica que selaria o pacto. Na noite em que completei o manuscrito, senti a entidade agitada, ansiosa. Ela havia observado meu trabalho com crescente interesse, ocasionalmente sugerindo modificações, que eu implementava de forma a parecer que aceitava as suas sugestões, enquanto mantinha a integridade da prisão. Está pronto, anunciei finalmente, colocando a pena de lado. Excelente, respondeu a voz. Agora, o ritual de consagração. Assenti, preparando os elementos necessários. Velas negras dispostas em um padrão específico. Incenso feito de ervas. Raras. Uma pequena faca ritual com um cabo de osso. Comecei a recitar as palavras que havia memorizado. Palavras em uma língua mais antiga que a humanidade, que faziam minha língua doer e meus dentes vibrar ao pronunciá-las. Conforme o ritual avançava, senti a presença da entidade crescer, expandir-se. Ela estava se alimentando da energia gerada pelo ritual, tornando-se mais substancial, mais presente. Quando cheguei ao clímax da invocação, fiz um corte em minha palma com a faca ritual. O sangue fluiu, pingando sobre o manuscrito aberto. Onde tocava o papel, os símbolos pareciam absorvê-lo, brilhando momentaneamente com uma luz avermelhada e doentia. Com este sangue, selo o pacto, declarei, recitando as palavras finais do ritual. Foi nesse momento que a entidade percebeu a armadilha. Senti seu pânico repentino, sua fúria. Não! Rugiu a voz em minha mente. Isto é uma prisão. Tentou retirar-se, fugir de volta para as profundezas de minha mente, mas era tarde demais. O ritual estava completo. Os símbolos no manuscrito brilhavam agora com uma luz própria, pulsando no ritmo de um coração. Senti a entidade sendo arrancada de minha mente, sugada para o manuscrito como fumaça sendo aspirada para dentro de uma garrafa. A sensação era indescritível, como se parte de meu próprio ser estivesse sendo extraída junto com ela. Gritei de dor enquanto a separação ocorria. Meu corpo convulsionou. Meus olhos sangraram. Minha pele se cobriu de símbolos luminescentes, que gradualmente se desvaneceram conforme a entidade era completamente transferida para o manuscrito. Quando tudo acabou, caí exausto sobre a mesa. O manuscrito diante de mim pulsava visivelmente, a encadernação contorcendo-se como se algo vivo estivesse tentando escapar de dentro. Havia conseguido. Havia aprisionado o Senhor das faces ocultas em minha própria criação. Mas sabia que a prisão não duraria para sempre. Eventualmente, a entidade encontraria uma forma de influenciar o mundo exterior novamente, de atrair outro leitor incauto, outro tolo como eu havia sido. O manuscrito precisava ser destruído, mas não pelo fogo, que apenas liberaria a entidade. Novamente. Precisava ser destruído de uma forma que aniquilasse completamente sua existência em nosso plano.
Minhas pesquisas haviam me levado a uma solução. Um ritual de dissolução, que exigiria ingredientes específicos e um sacrifício. Final. Última parte da carta, escrita com uma caligrafia cada vez mais instável. Professor Mendonça, se você está lendo isto, significa que meu plano falhou, ou que consegui apenas parcialmente. O ritual de dissolução exige que o aprisionador, eu, ofereça sua própria vida como o sacrifício final. A energia liberada por minha morte voluntária, canalizada através dos símbolos corretos, deveria ser suficiente para destruir completamente o manuscrito e banir a entidade de volta ao seu plano de existência por pelo menos 1000 anos. Mas temo que algo tenha dado errado. Enquanto me preparo para o ritual final, sinto a influência da entidade crescendo novamente. O manuscrito está mudando. A prisão que criei está sendo subvertida de alguma forma. Se você encontrar este relato junto com um manuscrito encadernado em material semelhante a couro, com um símbolo de triângulo invertido na capa, não o abra. Não leia uma única palavra. Não olhe para os símbolos. Em vez disso, procure o professor Almeida no Departamento de Estudos Medievais. Ele possui conhecimento sobre como lidar com objetos como este. Entregue a ele tanto esta carta quanto o manuscrito, sem abrir o segundo. Se o manuscrito não estiver com esta carta, então a situação é ainda mais grave. Significa que a entidade conseguiu influenciar alguém a levá-lo, e o ciclo recomeçou. Nesse caso, procure por sinais. Pessoas com comportamento errático que mencionam sonhos estranhos. Relatos de reflexos que se movem independentemente de suas fontes. Símbolos inexplicáveis aparecendo em superfícies polidas. Estes são indicadores de que o Senhor das Faces Ocultas está ativo novamente. Meu tempo está acabando. Posso sentir a entidade pressionando contra as barreiras do manuscrito, testando sua prisão. O ritual de dissolução deve ser realizado imediatamente. Se eu falhar, que este relato sirva como aviso. Há conhecimentos que a humanidade não deveria buscar, verdades que não deveríamos conhecer. O véu que separa nossa realidade do caos além existe por uma razão. E se você, leitor, sentir uma presença observando por cima de seu ombro enquanto lê estas palavras, se os cantos de sua visão começarem a escurecer, se você ouvir sussurros em uma língua que nunca aprendeu, mas de alguma forma compreende, então já é tarde demais. Ele encontrou você. A carta termina abruptamente. Nas margens da última página, símbolos estranhos foram desenhados com o que parece ser sangue seco. O papel nessa área está levemente chamuscado, como se tivesse sido exposto a calor intenso.